Pai, nós te rendemos graças, nós queremos bendizer o teu santo e poderoso nome, Pai. Senhor, a tua palavra vai ser ministrada nesta noite. E como o Senhor já falou comigo através da tua poderosa palavra, que o Senhor possa continuar falando com a tua noiva, falando com a tua igreja, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar. Deus, nós te rendemos graças, ó Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor Jesus, de podermos estarmos reunidos como igreja, para aprender a tua palavra, Pai. E que essa palavra, Senhor, nós possamos guardar nos nossos corações, para que nós possamos viver uma vida de santidade ao Senhor, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem me concedido, no dia de hoje, poder ministrar a palavra dEle. Como o pastor falou, não é um tema fácil de ser falado, né? Não é algo fácil de ser falado. Eu acho que ultimamente, nós estamos acostumados a ouvir palavras que fala de bênção, de vitória. Só que é necessário falar sobre o pecado. E quando eu estava estudando sobre esta palavra, sobre esse tema, o Senhor falou muito comigo. E eu creio que o Senhor também vai falar com a igreja. Amém? Que nós possamos realmente abrir o nosso coração. E que nós possamos entender a palavra do Senhor nesta noite. Amém? Eu quero ler com os irmãos Gênesis capítulo 3, até o verso 6, que diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto da árvore do jardim. Mas Deus disse: Não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, e nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, serão como conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável, para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. Amém? Quando nós lemos, eu acho que é conhecimento de todos a respeito de como o pecado entrou, né, no mundo, e não tem como não ler a respeito disso em Gênesis. Nós sabemos que o pecado ele entra através dos pais da humanidade. Nós sabemos que Deus dá uma ordem para Adão e Eva, e o Senhor deu para eles tudo o que eles precisavam para viver felizes naquele lugar, naquele jardim. Eles tinham tudo, e mesmo assim, eles deram ouvido à serpente. E ali eles desobedecem a Deus. E nós sabemos que o pecado, ele entra ali no jardim do Éden pela desobediência. E nós sabemos que depois daquilo ali, muitas coisas aconteceram com Adão e Eva. Nós sabemos que foi uma decadência. Nós sabemos que a desobediência gerou consequências a Adão e Eva. Eles perderam a liberdade de poder estar naquele jardim. E seus olhos se abriram. E eu estava hoje comentando com o pastor que foi algo imediato. Quando os seus olhos se abrem, eles percebem que estavam nus. E a Bíblia vai dizer que eles se escondem. Eles fazem uma roupa com folhas e se escondem, porque eles estavam nus. Então, eles sentiram vergonha de estar nu. A palavra de Deus também diz que eles sentiram medo. Eles perderam a comunhão. Eles perderam o contato com o Senhor, porque a palavra de Deus vai dizer que todos os dias
o Senhor descia ali e conversava com Adão e Eva. E nós vemos que por essa desobediência, as consequências elas vieram. E isso foi não somente na vida de Adão e Eva, mas também na vida dos seus filhos. Nós lemos mais para frente que Caim mata Abel. Então, essa é uma pequena introdução que eu quero trazer para vocês a respeito de como o pecado entrou no mundo. Eu acho que todos já leram sobre isso na Bíblia. E eu quero dizer para vocês nesta noite, o Senhor falou profundamente ao meu coração, que muitas vezes nós estamos banalizando o pecado. Nós estamos achando que aquilo que não era pecado, aquilo que é pecado não é pecado. Eu quero dizer para você nesta noite que o pecado continua sendo pecado. O pecado, ele continua sendo pecado. E o pecado traz consequências. E aqui eu quero ler com vocês o que é pecado. Vamos lá. Violação da lei de Deus. O afastamento do seu perdão perfeito, do seu padrão perfeito, que se manifesta como desobediência, injustiça, ou tudo aquilo que não é proveniente da fé. As palavras originais para o pecado, como amártano, significa errar o alvo, indica a falha em atingir o ideal divino, viver fora da vontade de Deus. Isso quer dizer pecado. Vamos ficar só com errar o alvo. Se você guardar isso, já é o suficiente. Errar o alvo. E quando nós erramos o alvo, nós temos consequências graves nas nossas vidas. Porque eu quero dizer para você nesta noite, que o pecado ele gera consequência. O pecado traz consequência. Talvez você possa perguntar e dizer, mas isso foi lá no Antigo Testamento. Isso foi com Adão e Eva. Hoje as coisas são diferentes. Eu quero dizer para você que não. O pecado continua sendo pecado. E o pecado gera consequência. E eu quero falar aqui com vocês a respeito de um homem que todos conhecem, que já ouviram falar. E esse homem, ele é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Esse homem é Davi. Essa história está relatada em 2 Samuel, no capítulo 11 e no capítulo 12. A Bíblia vai dizer que ele estava no palácio e ele tinha se levantado da sua cama. Os outros reis tinham saído para a guerra, mas Davi resolveu ficar em casa. E Davi, ele se levanta da sua cama e vai para a sua janela. E lá ele avista uma mulher tomando banho. E ao olhar aquela mulher, Davi, ele deseja aquela mulher. Davi manda chamar aquela mulher. E quando Davi pergunta sobre ela, Davi fica sabendo que ela era casada, que ela era esposa de Urias. Mas mesmo assim, Davi manda chamá-la. A Bíblia vai dizer que Davi se deita com ela. E aquela mulher, passado alguns dias, ela diz para Davi que ela estava grávida. E Davi, ele começa a tramar para encobrir o seu pecado. Olha só. Muitas vezes, isso acontece conosco também. Aqui nós estamos falando de um adultério, certo? Mas eu estou falando de pecado. E o pecado não é só o adultério. E muitas vezes nós achamos que o pecado é somente o adultério. E as coisas que para nós achamos e taxamos de pequenos, eu quero dizer para você, ele continua sendo pecado. Não mudou. Voltando para a história de Davi. Davi tenta encobrir o seu pecado. Davi, então, manda chamar Urias. E manda que Urias vá para casa descansar, se deitar com sua mulher.
Só que ele não obedece. Ele fica ali na porta do palácio, juntamente com os outros homens. Davi tenta de novo, mais uma vez, mas ele não obedece, fica ali. Porque ele diz que ele era fiel ao Senhor. Que ele não poderia deixar os seus amigos e se deitar e descansar com sua mulher. Ali eu já começo a entender e ver a mão de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós achamos e pensamos como Davi, que o pecado estava escondido, que ninguém estava vendo. Nós temos medo de mostrar para os outros o nosso pecado e escondemos. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares. Que diante de Deus, nada fica escondido. Nada fica oculto. E Davi pensou que ninguém sabia do seu pecado. Mas ele se esqueceu que existe um Deus que viu o que Davi fez. Então, dá errado o plano de Davi. E olha que como a mentira, ela vai gerando outra mentira, e para encobrir a sua mentira, você faz outra mentira, e você vai só tramando, e vai se embaraçando no meio do pecado. É assim também nas nossas vidas. Então, Davi, ele faz algo. Ele manda colocar Urias na frente da batalha. E aquele homem perde a vida. Aquele homem morre na guerra. Talvez Davi achou que estava resolvido o seu problema. Talvez Davi achou que o seu pecado estava escondido e que ninguém ia descobrir. Que ninguém ia ficar sabendo. Então Davi, passado um tempo. Irmãos, como Deus é poderoso. O Senhor envia um profeta, Natã. E ali, ele conta uma história para Davi. E quando ele conta aquela história para Davi, Davi fica irado. E diz que aquele homem era digno de morte. Ele fica muito bravo. E Natã olha para ele e fala, olha, você é este homem. E ali o pecado de Davi é revelado. E Davi cai em si. A palavra de Deus vai dizer que a criança nasceu. Mas o que o profeta tinha dito, que as consequências viriam sobre a vida de Davi. Aquela criança morre. E tudo que o profeta disse se cumpriu. A família de Davi, ela sofreu. A família de Davi foi de água abaixo. E ele era um homem segundo o coração de Deus. E o que eu aprendo com isso? Que o pecado, ele não escolhe pessoas. Ele vem para reis. Ele vem para homens segundo o coração de Deus. Ele vem para mim, ele vem para você. E a palavra de Deus vai dizer, no Salmo 51, que ali Davi, ele se arrepende. E ele pede ao Senhor para que não retire dele o espírito. O Senhor perdoa o pecado de Davi. Mas teve graves consequências. E o que eu aprendo com isso? Que o perdão de Deus, ele não apaga as consequências do nosso pecado. O Senhor pode nos perdoar. Mas aquilo que nós fizemos de errado, ele vai gerar consequências. Ele vai gerar consequências na minha e na sua vida.
As consequências do pecado, ela nos separa de Deus. Isaías 59, verso 2. Mas as suas maldades separam você do seu Deus. Os seus pecados se esconderam de vocês. Se esconderam vocês do rosto dele. Somos destituídos. Glória. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Produz morte. Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte. Traz colheita amarga. Gálatas 6, 7. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois tudo o que o homem semear, isso também colherá. Irmão, conforme eu fui lendo esses versículos, o Senhor foi falando ao meu coração. Quantas pessoas estão dentro da casa do Senhor e já achando que o pecado não é mais pecado. E nesta noite nós vamos entender que o pecado, ele é tão sério. Ele é tão sério. Que nós vemos que ele vai de geração. Foi assim com a vida de Adão e Eva. Foi assim na vida de Davi. Davi perdeu seus filhos. Davi teve que fugir envergonhado para não ser morto pelo seu filho. Teve violência sexual dentro da família de Davi. Tantas coisas ruins aconteceram dentro da vida na família de Davi. E na minha e na sua vida não é diferente. Eu quero dizer para você nesta noite que o pecado que tão de perto nos rodeia, como está escrito em Hebreus, se eu não me engano, no capítulo 12. É ele que tem nos embaraçado. E nos impede de correr a corrida que foi proposta para mim e para você. É o pecado que nos embaraça, que nos impede de chegar aonde o Senhor propôs para nós chegarmos. E como é que nós pecamos? Nós pecamos em pensamentos. Quando alimentamos os nossos pensamentos e partimos para a ação. Cuidado com os seus pensamentos. Você possa pedir ao Espírito Santo que ele venha sondar não só o seu coração, mas os seus pensamentos. Nós pecamos em palavras. Está escrito em Tiago 3, 6. Com a nossa língua, nós podemos abençoar como amaldiçoar alguém. Com a nossa língua, nós podemos ferir alguém. É um pequeno membro do nosso corpo, mas que ele precisa ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. É um pequeno membro do nosso corpo. Mas se nós não vigiarmos com a nossa boca, com aquilo que sai dela, nós pecamos contra o Senhor. E o pecado traz separação de Deus. O pecado faz uma parede, uma divisão. E ao mesmo tempo, irmãos, quando eu estava em casa falando com Deus a respeito disso, o Senhor falava ao meu coração que nós estamos no automático. Dobramos os nossos joelhos, pedimos perdão no automático, Senhor, perdoa os meus pecados, e achamos que está tudo bem. Mas eu quero dizer para você nesta noite o que o Senhor falou comigo. O nosso pecado, ele tem nome.
Como assim? Ao dobrar os seus joelhos, abra o seu coração, sabe por quê? De quem que você acha que você está escondendo? Quem verdadeiramente você é? Quem verdadeiramente eu sou? Como Davi achou que estava escondido, ele não estava. O Senhor envia o profeta e revela o pecado de Davi. O Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe quem você é. Não é com palavras bonitas ao dobrar os nossos joelhos que nós vamos impressionar ao Senhor. Mas é com um coração arrependido. De verdade. É quando você rasga o seu coração diante de Deus e começa a falar para Ele tudo aquilo que realmente você é. Porque nós somos muito bom em apontar o pecado do irmão. E apontar o pecado do outro. Mas nós devemos ser melhores ainda quando nós olhamos para nós e vemos quem realmente nós somos. Pecadores. Porque é muito fácil eu apontar o pecado de cada um. Mas é tão difícil eu dobrar os meus joelhos e realmente abrir o meu coração e dizer: Pai, eu quero aqui diante do Senhor falar quem realmente eu sou. Porque é fácil, irmãos, nós dobrar os nossos joelhos e apontar o nosso irmão. Porque ele é mentiroso, porque ela é mentirosa, porque ela fala mal de mim, porque isso, porque aquilo. Mas porque diante de Deus, nós não fazemos o mesmo. Mas olhando para nós, para os nossos pecados. Sabe por que muitas vezes as nossas orações elas não são ouvidas? Porque nós não somos sinceros diante de Deus. Até nessa hora, irmãos, nós queremos colocar uma máscara. Desculpe estar falando isso, mas não tem como falar de pecado. Não tem como falar de pecado sendo algo leve. Porque o que aconteceu na vida de Davi não foi leve. O que aconteceu na família de Davi não foi leve. E nós precisamos entender que muitas vezes as nossas orações elas são impedidas. Porque realmente nós não somos sinceros diante de Deus. De falar de realmente como nós somos. Dê nome ao seu pecado. Dê nome ao seu pecado. Aleluia. Senhor, eu sou invejosa. Senhor, eu falo mal do meu próximo. Senhor, eu julgo. Aleluia. É difícil, irmãos. A palavra de Deus, ela é confronto para mim e para você. Estamos deixando de falar sobre pecado dentro das igrejas. Falar o que o povo gosta de ouvir. Mas nesta noite, nós vamos entender o que realmente precisa ser falado diante de Deus. Talvez seja essa chave que precisa virar na minha e na sua vida. Deixar de olhar a vida do outro, para olhar a minha vida. Porque é a minha vida que vou ter que prestar conta diante do Senhor. Aleluia. É a minha vida. É a sua vida. Nós não somos juízes. Quem somos nós? Para julgar a vida do outro. Para apontar o pecado do outro. O Senhor nesta noite nos convida a olhar para nós.
Que nós possamos sair daí entendendo que eu posso desagradar a Deus, que eu posso pecar ao Senhor com as minhas palavras, com os meus pensamentos, com as minhas atitudes. Nós pecamos quando nós também agimos e não está de acordo com aquilo que Deus quer. Em Êxodo capítulo 20, lá está os mandamentos. Aquilo que desagrada a Deus. Aquilo que nos impede de entrar no reino. Nós lemos, mas nós não guardamos a palavra no nosso coração. Davi também falou sobre isso. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que nós possamos não só ser ouvintes da palavra, mas que nós possamos guardar a palavra e praticá-la. Porque nós entramos e saímos do mesmo jeito, da mesma maneira, da mesma forma. Não tem mudança. E quantas vezes usamos a própria palavra para justificar as nossas falhas? Se Davi, que era homem segundo o coração de Deus, pecou, quem sou eu? Se está escrito, é para que nós possamos corrigir e consertar aquilo que precisa ser consertado. Para que nós não venhamos perder a nossa salvação. Para que as nossas orações não venham a ser impedidas. Para quando nós chamamos as pessoas aqui à frente, nós orarmos, colocar as mãos e as pessoas serem resposta às nossas orações. Pessoas serem curadas. As portas se abrirem. Porque na prática do pecado, irmãos, nós não vamos a lugar nenhum. O único lugar aonde nós vamos, e nós sabemos bem onde que é. Eu sei que a palavra, ela não é nada leve. Mas a palavra de Deus, ela precisa ser pregada. E essa palavra, ela precisa me confrontar. Ela precisa confrontar a sua vida. Porque se você está pecando, ou se você está na prática do pecado, e isso não te comove, isso não te incomoda, isso não te entristece, algo está errado. Algo está muito errado. Nós precisamos entender e compreender que isso não é uma história somente para ficar registrada, mas é uma história para nos mostrar que mesmo um homem sendo rei, segundo o coração de Deus, ele pecou sim, ele foi perdoado sim, mas ele sofre as consequências do pecado dele. E isso não é diferente nem comigo, nem com você. Não vamos achar que o nosso pecado não entristece a Deus, que está tudo bem. Amanhã é um outro dia. E está tudo bem. E assim a gente vai vivendo. Eu peco hoje. Eu peco amanhã. Eu peco depois de amanhã. E eu vou fazendo um amontoeiro de coisas. E daqui a pouco eu estou frio, gelado. E eu venho dentro da igreja. Eu escuto a palavra, mas eu não sinto mais a presença. E aí eu começo a culpar um ou outro. Mas eu quero dizer para você nesta noite. Olha para você. Vamos olhar para nós. E corrigir aquilo que precisa ser corrigido. E consertar aquilo que precisa ser consertado. Se é falta de perdão, que nós possamos perdoar. Se é mais comunhão, que nós possamos ter mais comunhão com Deus. Mas para eu ter comunhão com Ele, eu preciso reconhecer o meu pecado. Eu preciso reconhecer a minha falha. Quando nós entendemos isso, os céus vão se abrir. As coisas vão ser diferentes, irmãos. Porque Deus vai nos ouvir. Porque o pecado faz uma separação entre eu e Deus.
Nós cometemos pecado quando somos omissos. Tiago 4,17 diz isso. Até o que devemos fazer e não fazemos, nós estamos pecando. É o que diz a palavra de Deus. Até o que devemos fazer. Fugir. É como um filho, sabe? Que quando você chama a atenção quando ele está fazendo algo de errado, assim somos nós. Quando estamos no erro e nós somos confrontados por Deus, nós não queremos ouvir. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que esta palavra, ela venha trazer reflexão. Reflexão para a sua vida e para a minha vida. Nós já falamos sobre a consequência do pecado. O perdão, ele é real. Todas as vezes que a gente dobrar os nossos joelhos, de verdade, arrependidos, o perdão do Senhor, ele é real na nossa vida. Ele vai nos perdoar. Mas eu quero dizer para você, cuidado, porque as consequências, elas vêm. Tem coisa que não tem como você voltar atrás. Como foi na vida de Davi. Ele não teve como voltar atrás. Ele já tinha cometido tudo o que ele tinha feito. Ele se arrependeu. De verdade. Mas ele teve grandes consequências. E aqui eu quero finalizar. A Elaine vai falar o outro tema. E eu quero finalizar com vocês nesta noite. Que assim como Adão e Eva, no Antigo Testamento, eles tinham tudo para ser feliz naquele jardim, ao qual Deus tinha feito para eles. Mas depois do pecado, todos nós, todos, viemos igualzinho. Como diz o pastor, na mesma forma. E no Novo Testamento, a vida de Davi, como exemplo. Que nós possamos realmente nos arrepender. Ter uma vida de intimidade com o Senhor. E quando nós pensarmos em pecado, que nós possamos olhar para nós. E que nós achamos que pecado é somente o adultério, o roubo, o assassinato, mas a mentira, a fornicação, você levantar falso contra alguém, tudo isso é pecado. E às vezes a gente passa a nossa vida fazendo essas coisas e achando que não é pecado. E essas pequenas coisas que nós achamos que são pequenas,
Porque nós achamos que pecado é só os grandes, né? Mas diante de Deus não tem pecado grande e nem pecado pequeno. Pecado é pecado, irmãos. Que nós possamos ter essa consciência. E verdadeiramente, quando nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. Viver uma vida de santificação. E abandonar o pecado. Nós vamos pecar todos os dias. Mas que nós possamos nos arrepender todos os dias, todos os momentos. E arrumar o alvo. Corrigir a rota. Para que nós possamos prosseguir. Porque nós não sabemos o dia que o Senhor virá buscar a sua igreja. Nós não sabemos quando o Senhor virá me buscar. Então eu preciso estar com a minha vida em dia. Com o meu altar em dia com o Senhor. Fique de pé nesta noite. Eu quero orar com você. Essa foi a palavra.